Glórias e glórias e glórias, Senhor. Amém. Queridos, sejam todos muito bem-vindos ao templo do Senhor. Sintam-se em casa e parte integrante desta grande família de adoradores imperfeitos, mas procurando se aperfeiçoar na presença do nosso Pai. Aos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, sintam-se parte dessa família. Como diz nosso pastor, somos uma igreja para quem não gosta de? Isso. E para quem a igreja não? Deus é maravilhoso. Deus está fazendo milagres nessa igreja. Amém. Pretendemos aqui ser um sinal vivo no reino dos céus, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo e templo. Nós não devemos ser crentes, não devemos ser cristãos só num templo, só em 4 paredes. Só no domingo nós devemos ser todos os dias. Devemos ser muito mais, sermos crentes, não só aqui no culto, na frente dos nossos pastores, nesse local, mas sim todos os dias. Amém? Para isso, priorizamos relacionamentos entre os nossos frequentadores, onde todos relacionam através de grupos caseiros que chamamos de nossas células maravilhosas. Amém? Então, chegou o momento de falarmos para o nosso grande influenciador. Vamos? Vamos lá? Quem é o nosso grande influenciador? Amém. É isso mesmo. Vamos falar para quem está dentro de você. É para você mesmo. Então diga assim: estamos aqui para prestar um culto a Deus e somente a Ele adorar. Portanto, vou ficar em reverência na presença do Senhor, desligando meu celular, esquecendo o banheiro, não conversando com o meu próximo, para não roubar a bênção dele, e deixando o bebedouro em paz por um momento. Amém? Amém. Também não estamos aqui para levar a Deus na conversa fiada, com essa aberração de querer ganhar carro, casa, comida, parceiros bonitos, roupa lavada. Vim aqui porque quero prestar um culto a Deus e somente Ele adorar. Amém. Deus é maravilhoso. Vai chegar um momento que isso vai virar um lema que a gente vai aqui falar, né? E vamos saber, e vamos levar isso para a prática, tá? Não é só para falar, só da boca para fora, não. Nós temos que levar isso para a nossa prática, amém? Diariamente, e levando esse lema para a nossa vida. Amém? Então, nós vamos para a nossa palavra de hoje, que tem como tema grandes resultados, parte de pequenas iniciativas. Amém? A leitura está em Marcos, capítulo 4, versículo de 30 a 34. Amém? Vamos lá? Vamos continuar, né, nessa grande viagem, mais uma parada. Vamos parar nesse porto maravilhoso, que é a parábola da semente da mostarda. Muitos já conhecem, né, já ouvimos muito falar, mas a gente vai aprender um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais de conhecimento sobre essa palavra maravilhosa do Senhor. A parábola da semente da mostarda, que diz assim: Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas.
Assim, usando muitas parábolas como esta, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai misericordioso, Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, que possamos adquirir conhecimento para levar teu santo nome, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, nessa noite. Nos dê ânimo, Senhor. Nos ensina, Senhor, cada vez mais. E me usa, Senhor, para levar teu santo nome, Pai, da forma que deseja. Me usa como instrumento para levar teu nome para esse povo, Senhor, que tu escolheu para estar juntos adorando a ti, Senhor, essa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que parábola. Uma parábola pequena, né? Com versículos que dizem muito. A parábola do grão de mostarda, onde Jesus fala certamente de um homem que semeava, né, em sua lavoura. A gente sempre pensa assim, que imagina a semente. Jesus fala, a Bíblia fala muito da semente da mostarda. Se nós analisarmos a semente da mostarda, ela é pequena, ela tem mais ou menos uns 2 milímetros, ela é pequena, mas ela cresce, né? A árvore, ela fica grande, a planta fica tão grande que chega a aparecer uma árvore, chega a mais ou menos de 3 a 5 metros. Olha só como ela tão pequena, a gente olhando, né? Quem vai dizer que aquilo vai se transformar numa planta imensa de 3 a 5 metros? Isso vai puxar um pouquinho, vai trazer um pouquinho para a gente essa situação. A gente vai lembrar de muita coisa que passa dentro de nós, quando nós mesmos não acreditamos em nós, quando achamos tão pequeno, né? Tão minúsculo, quando muitos de nós aqui estamos passando por dificuldades, nos achamos tão inferiores, né? Passando por tantas tribulações e nos achamos incapazes de ser tão grande. E Jesus compara, dá uma parábola, uma pequena parábola que diz muito. Ele compara com uma semente de mostarda que dá uma planta, né? Uma planta maravilhosa, grande. Esse é o grande diferencial dessa noite. Essa é a nossa palavra. Esse estágio dessa planta adulta, ela se tornava até mesmo uma das maiores plantas, né, de uma horta. Ela geralmente, ela é colocada em uma horta, ela é plantada em uma horta, com várias sementes. Ela é uma das menores. Jesus compara como uma das menores. E o que ela se transforma, né? No que ela se transforma. E ele fala aqui que essa planta se tornava tão impotente que até mesmo as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Olha para ver como Deus é maravilhoso, como Ele mostra, né, nessa palavra, como podemos ser como uma semente, que podemos crescer sim, nós podemos sim dar muitos frutos, ser grande sim, entendeu? Principalmente o significado dessa parábola que Deus está ensinando, ele está fazendo uma comparação, uma clara comparação, né, entre uma pequena semente e os reinos dos céus. E o reino dos céus, olhando para um pequeno grão de mostarda, ele parece assim, que a gente às vezes olha tão grande, tão imenso, olhando para o pequeno grão, parece que ele jamais atingirá, né, se tornar grande, tamanha robustez. E ele mostra aqui que foi dessa forma, que foi assim também com o reino dos céus na terra, né? E ainda que muitas vezes parece tão insignificante para a gente, muitas vezes no nosso dia a dia, numa atitude, uma ação, parece tão insignificante, e Deus mostra com essa palavra que Ele pode sim gerar grandes resultados, que pode sim produzir efeitos maravilhosos, que pode sim uma pequena atitude, uma pequena ação, que às vezes nós não acreditamos. Às vezes, muitos de nós não acreditamos em nós mesmos nós não acreditamos. E podemos ser uma grande potência sim, nós podemos ser dar grandes resultados sim. O que para nós é tão impossível, para Deus isso se torna possível.
porque Ele acredita em nós e acredita em cada filho, em cada um de nós. E o ensino principal dessa parábola, ela quer dizer isso. Essa parábola descreve que um começo humilde, né, ele mostra o impacto grandioso que pode ser garantido na nossa vida, no nosso dia a dia. Pode ser um impacto grande, sim, no nosso dia a dia como pessoas. Muitos de nós aqui, eu sei que se perguntam, pastor, é muito fácil falar. A senhora não convive comigo diariamente. É difícil. É difícil a gente plantar uma coisa, uma sementezinha ali e depois esperar que ela se torne tão grande. Muitos de nós não acreditamos no nós mesmos. Eu sei que é difícil, até mesmo quando a gente fala assim, a pastora toda vez vai lá no púlpito fala, não, a gente tem que levantar, tem que ser otimista, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas no nosso dia a dia só nós sabemos. Porque às vezes nós fazemos isso, mas chega um momento que cansa. A gente acha que não dá resultado, mas a palavra é muito clara. Que aos nossos olhos talvez nós não vejamos esse resultado, mas Deus com o tempo vai brotar. E essa planta, essa semente de mostarda vai crescer, vai se tornar uma planta maravilhosa, vai ser uma planta maravilhosa em nossas vidas, que para nós aquela sementinha talvez não tenha nenhum significado, mas ela vai crescer aqui dentro. Ela vai crescer na nossa vida que nós vamos ver resultados maravilhosos mais na frente. Maravilhosos. E a palavra, ela é tão, como é que eu posso dizer? Eu sei que às vezes a pastora vem toda motivada, falando sobre como devemos crescer, mas ela não sabe que meu filho está doente. Ela não sabe que eu não tenho dinheiro para comprar um remédio. Ela não sabe que minha geladeira não tenho o que comer. Deus, Ele foi muito claro. Eu sempre falo que às vezes eu sinto o que todos nós aqui, que eu sinto a mesma coisa que às vezes cada um de nós passamos. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas para quê? Eu vou lá na irmã levar uma palavra, não dá em nada. Por que eu tenho que tirar o meu tempo para evangelizar uma pessoa que não quer? É o que nós nos falamos diariamente. Vocês acham que também não passo pela situação? Eu muitas vezes já fecharam a porta na minha... Eu entrando ali, irmã, posso falar? Não, pastor, agora eu não posso. Às vezes nós não vemos o resultado na hora, mas nós temos que saber ter paciência e esperar, porque o resultado vai vir, sim. Já passou por muitas situações, assim mesmo eu, já passei por muitas situações de querer desmotivar. Quando convido alguém para ir para a igreja, quando eu vi pela palavra. E às vezes, muitos eu vou ficar assim, essa semana mesmo, passada agora, eu estava no médico. Eu fui fazer uma consulta. E eu sempre falo aqui que a gente tem que falar de Deus. E aí eu fiquei, mas como é que eu vou chegar para um médico falar de Deus, né? E aí eu falei, doutor, eu estou um pouco assim. E aí eu comecei a falar, como é que eu chego para falar da igreja? Eu fui falando, ele, mas você fala de igreja, qual é a sua igreja? E eu cheguei no ponto que eu queria, né? Às vezes a gente não sabe como chegar, como evangelizar. E o que eu vou falar para um médico? Para falar, porque semana passada mesmo, eu digo, não adianta, né? Semana passada eu falando aqui na igreja, nós temos que evangelizar, procurar um meio de evangelizar. E eu fiquei falando, eu até mesmo, não sei se vocês lembram, mas eu falei que eu fui num sítio, nem toquei no nome do Senhor. E eu disse, como agora eu estou tendo oportunidade, e é o meu momento. Falei para ele, falando da igreja, falando aqui, ele me perguntando, e ele se interessou, onde fica, qual é o local, e eu falando para ele, no Parque Riachuelo. Lá é um pouco, é difícil, né? A gente vai lá e convida, mas o povo, né? Nós nos rejeitamos, nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos diminuídos. Eu me senti assim, como é que eu vou falar de Deus para um médico? E aí quando ele perguntou, antes de eu, obrigada doutor, ele falou, mas sim, tu pode me passar o endereço da tua igreja? Nossa, eu digo, ganhei minha manhã. Ganhei minha manhã. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que ser cristão em todos os momentos da nossa vida. Nós só queremos ser cristão dentro de uma igreja. Nós só queremos lembrar do Senhor dentro de uma igreja na frente dos irmãos. No domingo ainda.
no horário do culto ainda. Não é verdade? Por 2 horas. Queremos ser cristãos durante 2 horas apenas. Nós não lembramos que devemos levar o evangelho todos os dias e temos oportunidade todos os dias da nossa vida. Na hora que vamos na rua, na hora que nós vamos comprar um pão, na hora que nós vamos levar. Eu sei que é difícil. Para mim, às vezes, se torna difícil. Mas o Senhor disse, empurra a pedra. Ele não disse que ia se mover a pedra. Ele mandou a gente empurrar. E é isso que devemos fazer diariamente na nossa vida. Se Ele está mandando eu empurrar, eu vou empurrar. Porque é para isso que nós viemos. Às vezes nós queremos que aquela pedra se mova. Eu só vou empurrar se aquela pedra se mover. É dessa forma que nós queremos pensar hoje. Eu não vou levar a palavra para a irmã ali se ela nem quer saber de igreja, eu vou perder meu tempo. É dessa forma que pensamos. Eu só vou perder tempo. Eu vou dizer uma coisa. Um dia isso vai ter resultado. Assim como aquela semente que foi plantada, um dia ela vai se tornar uma grande árvore. Um dia ela vai se tornar uma planta que nós vai frutificar. Um dia. Talvez não seja no nosso momento, porque é assim que nós queremos. Só vou fazer se for no nosso momento. Eu só vou produzir porque é no nosso momento. No nosso momento. Nós queremos tudo no nosso momento. Mas nós devemos semear. Agora, se talvez nós vamos ver o fruto, ou talvez essa planta crescer, é uma outra situação. Deus nos mandou plantar. Vamos jogar essa semente maravilhosa, assim como a mostarda, como Jesus Cristo deu nessa parábola. Amém? Deus, Ele mostra e nós podemos tirar grandes lições, né, dessa parábola. Nós podemos ver que Deus ensina aqui que grandes resultados começam de pequenas iniciativas. Nós podemos sim ter grandes resultados. Nós podemos sim, porque se nós começarmos com uma pequena plantação de uma pequena semente, que para nossos olhos talvez ela nunca vai brotar, mas para os olhos do Senhor vai brotar sim, porque é dessa forma que Ele nos vê. Muitas vezes pensamos que não vai dar nada. Não vou levar ali a palavra para o Senhor, não vai dar em nada. Por que eu tenho que fazer essa célula hoje? Hoje eu fico às vezes imaginando como é que fica, como é que começa, como é que inicia a célula dos irmãos. Se ali, porque assim, eu penso que a célula, né, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para a gente levar o nome do Senhor. E aí, como é que nós começamos a nossa célula? Nós nos preparamos para a célula ou só fica esperando ali das 7 horas, 8 horas para estar ali, só dar um versículo para terminar, logo doido para ir para casa? É uma grande preparação. Assim como a semente da mostarda é uma semente que nós devemos ali semear. Porque talvez nós não vemos ali o resultado na hora, mas futuramente podemos ver sim. Nós temos que iniciar cedo. Olha, eu vou fazer, hoje eu tô com tudo, eu vou convidar a irmã, eu vou levar a palavra, chamar os irmãos, os vizinhos, uma irmã que chegou lá do sítio, não sei de onde, eu vou lá na casa dela, eu vou chamar. Porque não adianta queremos plantar se nós não queremos ver o resultado. Não adianta nós queremos ver ali, esperar o tempo passar para olharmos ali, só já fiz minha obrigação de hoje, a célula já terminou. Nós temos que semear como a semente da mostarda. Talvez não vá ser ali, naquele momento, que ela vai crescer, mas ela vai ter um fruto futuramente. Sabe, eu fico imaginando, porque muitos de nós, às vezes eu mesmo já levei palavra para alguém que já disse para mim, não, jamais, não dá para mim, pastor, ainda. Mas um dia apareceu na igreja, depois de tanto tempo, querendo ouvir a palavra. Isso vai acontecer com todos nós. Nós temos que semear. O Senhor manda semear. Semear. Que pode sim, aquela planta crescer. Ela pode sim germinar, dar muito para nós. Colher. Nós podemos colher. Nós temos que praticar, temos que ter atitude no nosso dia a dia. Aí muitos de nós aqui queremos, pastor, eu estou afim, estou querendo. Às vezes nós temos, como é que chama, cara? Que falamos muito. Estou com queijo e a faca na mão, só falta cortar, mas aí na hora de cortar é que é o problema. Eu sempre falo aqui, a pastora fala tanto que a gente tem que se animar, levantar, acordar cedo e trabalhar. Mas aí começa a chover.
Aí começa o sol a esquentar. Aí começam as grandes dificuldades. Tudo tem seu tempo. Nós temos que ter, sim, atitudes. Nós temos que praticar essas atitudes. Nós temos que fazer acontecer. Nós temos que confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar na nossa capacidade. Muitos de nós, às vezes, nos achamos inferiores. Por que muitos de nós, olhamos para o irmão, por que ele tem mais do que eu? Por que ele conseguiu mais e eu não consigo? Nós jogamos a responsabilidade para terceiros. É muito fácil jogarmos a responsabilidade para terceiros. Ai, por que a irmã conseguiu uma casa e eu não consigo? Por que ela conseguiu um emprego? Ela tem a mesma qualificação que eu. Eu tenho mais qualificação que ela. Eu estudei muito e ela conseguiu um emprego melhor que o meu. Por que ela pode mais e eu não? Aí já sei, a culpa é do presidente que deu oportunidade para ela e não para mim. A culpa é de não sei quem porque ela fez isso e eu não fiz. Nós terceirizamos a culpa. E o grande culpado somos nós. Porque nós não queremos correr atrás. Porque é muito fácil. Quantas vezes ela acordou cedo, acordou para pegar um ônibus de madrugada para ir trabalhar. Para conseguir ir atrás do que ela quer. E eu não, quero dormir porque está chovendo. É muito fácil. É fácil jogarmos a culpa para alguém. Mas é muito bonito quando olhamos para alguém e ele consegue mais do que eu. Poxa, eu estudei tanto. E ela é mais qualificada que eu. Talvez ela foi atrás do que você não foi. Do que nós não fomos. Ai não, pastora, não dá para mim porque está faltando. Me roubaram, levaram meus documentos. Agora vai ser mais difícil ainda. Vai ser mais difícil. Nós jogamos a culpa. Não, porque veio a pandemia. Agora a pandemia. A culpa é da pandemia. Por causa da pandemia, ninguém mais conseguiu emprego, ninguém mais conseguiu nada. Jogamos agora, temos alguém para jogar a culpa. Por causa da pandemia. Ai, não consigo isso porque veio a pandemia, parou isso, não deu mais para mim. A culpa é da pandemia. A culpa é de todo mundo, menos minha. A culpa é de tudo que está na minha volta, mas eu não sou culpada de nada. A culpa é do presidente que não me deu oportunidade de um emprego. A culpa é de todos, menos minha. Nós temos sim a mesma oportunidade. Só basta fazermos a diferença. Muitos de nós empurramos as coisas com a barriga, porque nós deixamos as coisas para depois. Porque nós queremos deixar as coisas para depois. Não, pastora, não dá para mim ir para a igreja. Eu já ouvi isso. Ainda não é o momento. Não é o momento, pastora, ainda para mim. Mas eu vou na sua igreja. Não sei quando, mas eu vou. Ainda não é a hora. E quando é a hora? Será que tu vai ter oportunidade? Será que tu vai ter o tempo para dizer agora é a hora? Quantos morreram achando que iam ali entrar em um hospital, ali só para pegar um remédio? Muitos de lá não saíram, porque não tiveram mais tempo. Nós vimos aí na nossa frente, passamos por uma pandemia aí que muitos entraram, em questões de dias não voltaram mais. Nós temos oportunidade sim. Igreja, família. Muitos diz aquele, eu não posso, eu não consigo, mas não se levanta da cama. Porque nós nos limitamos. Nós não damos o primeiro passo. A gente faz tudo na mente, eu vou fazer isso. Tem gente que é até motivado. Eu vou fazer isso, vou fazer, pastor, eu vou conseguir um emprego, pastor, eu vou conseguir um carro, vou conseguir a casa dos meus sonhos. Eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo, mas choveu, não levanto de casa. Para quê? Família, o tempo está passando. Nós temos pouco tempo. E Jesus está querendo dizer nessa parábola que por mais que achamos que não vamos conseguir, que o que nós estamos fazendo, levar o evangelho, fazendo algo por alguém, não vai dar em nada. Ele está dizendo que nós vamos conseguir sim, que essa planta vai crescer, que pode mudar sim se nós querermos. Jesus está ensinando a termos iniciativa. Jesus nessa parábola está ensinando
a sermos produtivos. A sermos produtivos. E parar de terceirizar, de reclamar. Porque uma pequena semente pode se tornar uma grande planta. Uma grande planta. Talvez no nosso tempo demore. Mas vai plantar, vai crescer. Vai dar muitos frutos. Amém? Amém, igreja? Que o Espírito Santo queira produzir um efeito dessa palavra na sua vida. E que você esteja com o coração aberto. Pronto para recebê-la. Amém? Amém? Deus é maravilhoso.